Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos André. Eu estou gravando esse vídeo para falar a respeito da natureza humana de Cristo. A natureza de Cristo após a sua encarnação. Esse é um tema bastante amplo, bastante complexo, mas eu vou tratar apenas de algumas vertentes, especialmente da vertente que leva ao perfeccionismo. Esse é um tema que é muito recorrente nos grupos de teologia dos quais eu faço parte. Eu gostaria de usar o tempo nesse vídeo para falar a respeito desse tema. Bom, eu comecei a estudar sobre esse tema há algum tempo atrás, ouvi alguns perfeccionistas, também estudei o pré-lapsarianismo, o pós-lapsarianismo e cheguei a uma conclusão de que eu também sou perfeccionista. Então aí o pessoal que é contra o perfeccionismo, que abomina essa palavra, vai começar a me jogar pedra, mas calma aí. Veja esse vídeo até o final, que pode ser que você também seja um perfeccionista e não saiba. Muito bem, antes de entrar no tema, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal do grupo Teologia Bíblica, também os piratas da teologia, especialmente para o meu amigo Adolfo Euclair. O Adolfo sempre pede para eu gravar vídeo, eu fico protelando, deixando para depois, mas hoje eu resolvi comecei com temas em leve, perfeccionismo, pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo, coisa leve para começar. Bom, eu quero começar explicando o que significam essas palavras pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo, perfeccionismo, porque as pessoas podem nunca ter tido contato com esses termos e ficar perdida. Essas são palavras difíceis, mas que são fáceis de compreender. Pré-lapsarianismo é uma teoria que defende que Jesus Cristo nasceu com a natureza de Adão antes da queda, ou seja, pré-lapso. Outra teoria é que Jesus Cristo nasceu com a natureza de Adão após a queda, pós-lapso, e por isso é chamada de pós-lapsarianismo. Então, o pré-lapsarianismo diz que Jesus nasceu sem tendência para o pecado, e o pós-lapsarianismo diz que Jesus nasceu com as mesmas tendências pecaminosas que nós, no entanto, ele não teve pecado. Então, as duas teorias, elas concordam que Jesus Cristo nunca pecou, nunca teve nenhum pecado. No entanto, as duas teorias discordam a respeito do tipo de natureza que Jesus teve após a sua encarnação. E é basicamente isso que nós vamos discutir aqui. O pós-lapsarianismo, que diz que Jesus Cristo nasceu com uma tendência pós-pecado, ela entra numa vertente que é chamada de perfeccionismo. O que significa isso? Significa que se Jesus tinha as mesmas tendências pecaminosas que nós, no entanto, ele não pecou, significa que nós também podemos nos santificar, podemos também, através da oração, do estudo da Bíblia, da abstinência, nos tornarmos sem pecado, não termos mais a prática do pecado no dia a dia. Então isso é chamado dentro do meio teológico de perfeccionismo. Eu gostaria de falar por que eu sou perfeccionista, segundo os estudos que eu fiz, por que eu descobri que eu sou um perfeccionista. O primeiro texto que eu gostaria de ler é um texto também muito usado pelos perfeccionistas, que está em Mateus no capítulo 5, verso 48. Mateus 5, verso 48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Esse verso, então, é um chamado bíblico claro à perfeição. E ele não é o único chamado bíblico à perfeição. Por exemplo, Abraão, Gênesis no capítulo 17, verso 1, diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Em Filipenses no capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo se inclui num grupo que ele chama de perfeitos. Diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Percebe que o apóstolo Paulo aqui ele se inclui em um grupo que ele chama de perfeito. Essa palavra que foi usada para perfeito aqui é a mesma palavra que Jesus usou, no grego é teleos, é a mesma palavra que Jesus usou lá no Sermão da Montanha. Agora, isso quer dizer a impecabilidade? Olha só o que o apóstolo Paulo diz no mesmo texto, verso 12. Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo.
Percebe que o apóstolo Paulo, no mesmo texto onde ele diz que ele já era perfeito, ele diz: não que eu tenha obtido a perfeição. Ele ainda não se considerava perfeito. Mas por que ele está se chamando de perfeito aqui? Por que dentro desse contexto ele se chama de perfeito? É isso que nós vamos responder, porque eu também não sei, vou ler o texto. Então o próprio texto ele nos esclarece quando ele diz assim: prossigo para o alvo, verso 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebe que a perfeição que o apóstolo Paulo diz ter aqui, e aí vem o verso 15, eu li o verso 14 agora, e vem o verso 15 ele dizendo que já era perfeito. Essa perfeição é uma perfeição atribuída e não uma perfeição conquistada. Como que ele se torna perfeito? Em Jesus. A partir do momento que nós estamos em Jesus, nós temos justiça atribuída, justiça imputada, e não justiça obtida ou conquistada pelos nossos próprios esforços. Isso nós podemos ver tentando traçar um paralelo entre a natureza de Cristo e a natureza humana pecaminosa. Nós vamos ver que, na verdade, não existe um paralelo, existe um antagonismo entre as duas naturezas. O ser humano é pecador e Jesus Cristo tem uma natureza santa. Para entrar nesse assunto, eu gostaria de começar com textos bíblicos. Esses textos bíblicos eles vão falar a respeito do nascimento e da natureza de Jesus, e nós vamos comparar com outros textos bíblicos que falam a respeito do nascimento e da natureza do ser humano. João, no capítulo 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui nesse texto aparece a palavra carne. Essa palavra ela é associada ao pecado nos escritos de Paulo. Paulo costuma fazer essa associação quando ele diz, por exemplo, a lei é santa, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido ao pecado. Em Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 14, ele diz que pelo fato de ser carnal, ele não consegue vencer o pecado. Diz que com a sua mente ele deseja seguir a lei de Deus. No entanto, ele diz que nos seus membros existe uma outra lei operando contra isso. Então, contra a vontade de Deus. E ele começa a dizer ali que então ele tem um problema. Qual é esse problema? Ele é carnal, ele tem a natureza carnal e por isso ele não consegue vencer o pecado. Como João usa a palavra carne nesse texto, é feita essa associação. É muito importante lembrar que essa associação ela só é feita nos escritos de Paulo. Paulo fala sobre isso. João não fala a respeito disso. Então João ele tenta, de alguma forma, desviar do pensamento religioso da época, que é o pensamento greco-romano, que diz que o espírito ele está preso dentro da carne. A carne é má, a matéria é má, mas o espírito que fica dentro de nós, ele é bom e ele precisava sair. A Bíblia ela não faz essa dicotomia, ela não faz essa separação. Então João, parece que nos seus escritos, ele tenta desviar o foco desse tipo de atenção. Se nós nos atentarmos ao texto que nós lemos, olha só como que continua esse texto que diz que Jesus Cristo se fez carne. Diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Percebe que aqui é dito que Jesus Cristo se fez carne, mas como que ele era? Cheio de graça e de verdade. Nós podemos dizer isso a respeito de algum ser humano? Veja o que o próprio Jesus diz a respeito do ser humano em Mateus, no capítulo 15, verso 19. Ele diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Percebe que a natureza, aquilo que Jesus Cristo tinha por dentro, ou seja, ele estava cheio de quê? De verdade, de graça e de verdade. E como é que está o ser humano? Cheio de mentiras, cheio de ódio, cheio de invejas, cheio de assassinato. Os pensamentos do ser humano são pensamentos voltados para o mal, enquanto que Jesus Cristo dentro de si tinha uma natureza completamente diferente. Perceba que o mesmo verso diz que Jesus Cristo é o unigênito, é monogenês, que significa único do seu gênero. Não existe outro
do mesmo gênero de Jesus, não existe outro com a mesma natureza de Jesus. Outro verso que fala a respeito da natureza de Cristo, do nascimento de Cristo mais especificamente, nós encontramos em Lucas, no capítulo 1, verso 35, que diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. O ente santo, isso pode ser dito a respeito de algum ser humano? Alguém já nasceu santo? Alguém nasce com essa natureza santa? Olha só o que o salmista Davi diz a respeito do seu próprio nascimento no Salmo 51, verso 5. Diz assim: Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então percebe que a natureza pecaminosa é algo que nós recebemos como herança dos nossos pais. Não é que nós desenvolvemos a natureza e o meio no qual nós vivemos, ele vai transformando o nosso caráter e o nosso caráter vai ficando ruim. Não. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Esse é um dos poucos aspectos do Evangelho que nós podemos comprovar. Se uma criança está brincando e faz um movimento brusco e acerta o seu rosto, você finge que doeu, ela começa a rir. Por que ela gosta de rir? Por que ela ri de alguma coisa que te feriu? Nossa diversão é ver videocassetadas, pessoas caindo e se machucando, e a gente morre de rir de pessoas que se machucam. Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo também fala a respeito disso. Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz assim: Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Percebe que o pecado ele passa de Adão para todos nós. A respeito da natureza de Cristo, nós encontramos em Hebreus, no capítulo 7, verso 26, que diz assim: Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Percebe que quando o assunto é pecado, Jesus Cristo ele é separado. Ele não se confunde com a nossa natureza pecaminosa. Nós encontramos em Jeremias 13, verso 23, diz assim: Por acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele e o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Percebe que o ser humano ele não consegue mudar a natureza pecaminosa, assim como ele não consegue mudar a cor da sua pele. O etíope é o negro. O negro não consegue se tornar branco simplesmente por uma força de vontade. Assim como o leopardo também ele não consegue excluir as suas manchas simplesmente porque ele desejou assim fazer. Não, nós nascemos com essa tendência pecaminosa e assim continuamos até que um agente externo possa fazer essa mudança. Um verso muito usado pelos perfeccionistas é Romanos capítulo 8, verso 3. Olha o que diz o texto aqui. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Percebe que aqui nesse contexto o apóstolo Paulo está dizendo que carne é pecado, a carne pecaminosa, ele diz aqui. Mas nesse contexto, como que Jesus foi enviado? A semelhança e não exatamente igual. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo vem explanando a respeito desse assunto. Por que ele não consegue seguir a lei de Deus? Porque ele tem a tendência pecaminosa. Qual é a solução que Deus envia? Jesus Cristo. Se Jesus Cristo ele tivesse a mesma natureza pecaminosa que nós, ele seria parte do problema e não a solução para o nosso problema. Como é que ele poderia, tendo a mesma natureza que nós, sendo colocado nas mesmas condições que nós, vencer o pecado? Muitas pessoas usam como argumento para dizer que Jesus Cristo tinha tendência pecaminosa o fato dele ter sido tentado, porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecar. Mas na verdade esse não é um argumento muito bom pelo fato de que Adão e Eva não tinham a tendência pecaminosa e foram tentados, não só foram tentados como caíram em pecado. Então esse é um argumento que não se sustenta biblicamente falando.
Então nós podemos concluir que Jesus Cristo ele tem uma natureza totalmente diferente da nossa. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar a respeito de duas vertentes muito perigosas que podem aparecer a partir do estudo desse tema. Uma é eu concluir que Jesus Cristo é pré-lapsariano e não tinha tendência pecaminosa, e por isso eu me conformo com a minha natureza pecaminosa e desisto de lutar contra o pecado. O outro lado, eu posso também concluir que Jesus Cristo é pós-lapsariano e ele venceu o pecado e eu também, pelas minhas próprias forças, posso vencer. Que se eu tenho problema com o pecado, eu posso sim vencê-los. Os atos pecaminosos eu posso sim vencê-los através de Cristo. Filipenses, no capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A única maneira de vencer o pecado é estando ligado a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada cristã e eu quero pedir a você que contribua comentando nesse vídeo ou comentando comigo nas minhas redes sociais a respeito desse tema. O que você achou, o que você poderia contribuir mais a respeito desse assunto. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.